Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Fábio Fabuloso. Hoje nós vamos ver a respeito da gravitação, tá certo? A gravitação. E na gravitação eu decidi dividir em 3 vídeos, sendo que o primeiro vídeo a respeito dos planetas e satélites, a evolução histórica, vamos ver a evolução histórica aí dos modelos. Aí vamos passar pelas leis de Kepler, que é lei das órbitas, lei das áreas, lei dos períodos. Vamos ver a respeito um pouquinho do surgimento do universo e a sua evolução. Obviamente que não vamos ver, não dá para ver tudo, mas vamos ver muita coisa a respeito. Está bem resumido aqui, e o que vai importar é para você ganhar as questões de física lá no Enem. Vamos ver também a respeito de rotação e translação, ou especificamente os movimentos do planeta Terra. Vamos ver a respeito também da lei da gravitação universal de Newton, que vai ficar para o segundo vídeo. E no terceiro vídeo vamos ver alguns fenômenos naturais relevantes, tipo eclipse, tá? As estações do ano e etc. Então vamos lá, vamos começar. Planetas e satélites, a evolução histórica dos modelos. A teoria do geocentrismo e tem teoria do heliocentrismo. Então, geocentrismo, defende a Terra como centro do universo. Isso, quem consolidou isso daí, quem já aceitava essa teoria era Aristóteles, que viveu ali por volta dos anos 300 a.C. E quem consolidou isso foi Ptolomeu. Por outro lado, a teoria heliocêntrica, Sol, hélio é Sol, afirma que o Sol que é o centro do universo. Então, os corpos celestes giram ao redor do Sol, tá legal? Alguns antes de Cristo já tinham essa ideia aí, só que só foi ganhar força mesmo com, olha aqui, Copérnico, que já viveu aqui depois de Cristo, entre 1400 e 1500. E também quem consolidou essa ideia aí do heliocentrismo foi Galileu. Falando em Galileu, ele viveu um período conturbado. A igreja decidia quais conhecimentos deveriam ser difundidos por meio dos seus dogmas e por meio também do Tribunal da Santa Inquisição. Então, um pouquinho de história aí, tá bom? A igreja julgava e punia aqueles que iam de encontro aos seus postulados. Porém, a Igreja Católica diminuiu esse aperto aí no período do renascentismo, marcado por uma visão de mundo mais humanista, da qual os defensores do heliocentrismo participaram. Então, só que esse assunto aí é mais aprofundado no curso de História, tá legal? Então, no seu curso de História você pode aprofundar essa parte aí. E especificamente na aula do renascentismo. Ainda falando sobre evolução histórica, vamos falar a respeito de Tycho Brahe. Ele foi um dos últimos astrônomos a realizar observações sem o uso de telescópio. Obviamente que Galileu que foi um dos primeiros a utilizar o telescópio. Mas Brahe, ele fez muitos dados. Esses dados foram compilados e serviram de base para quem? Para Johannes Kepler. E esse Kepler deduziu as 3 leis dos movimentos dos astros. Posteriormente, Isaac Newton, foi capaz de demonstrar que as 3 leis de Kepler são uma consequência da lei da gravitação. Olha que doido! Olha que bacana! Então, Newton foi o que
provou que as leis de Kepler estavam todas corretas e é uma consequência da lei da gravitação dele próprio, de Newton. Cara, uma coisa muito importante isso daí, muito bacana mesmo. Então vamos lá, continuando. Essa parte inicial do conteúdo acerca da gravitação é majoritariamente cobrada em questões interdisciplinares, sobretudo em conjunto com a disciplina de História. Então é aqui que o Enem gosta muito de questões que são interdisciplinares. Então aqui dá para unir muito bem a física com a história com a física. É muito bacana isso daí. Quer ver uma questão? Olha só. FUVEST 2018. O grande mérito do sábio toscano estava exatamente na apresentação de suas conclusões, na forma de leis matemáticas do mundo natural. Ele não apenas defendia que o mundo era governado por essas leis, como também apresentava as que havia descoberto em suas investigações. Obviamente, entre aspas. Considerando que o texto se refere a Galileu Galilei, identifique na letra A, identifique uma das leis do mundo natural proposta por ele. E na letra B, indique 2 dos principais motivos pelos quais ele foi julgado pelo Tribunal da Inquisição. Então, olha só a física sendo unida com a história ou a história sendo unida com a física. Vamos lá, deixa eu comentar o seguinte. Eu deixei tudo escrito aqui para facilitar, bacana para vocês. Galileu Galilei foi um dos principais defensores da teoria heliocêntrica, que propunha que o Sol era o centro do universo e os planetas girando ao seu redor. Outra importante lei por Galileu era da queda livre. Sem resistência do ar, os corpos estarão sujeitos à mesma aceleração e portanto, tendo partido de uma mesma altura e a uma mesma velocidade inicial, eles vão chegar juntos ao solo. Nós vimos isso daí em aulas anteriores. Quando não tem a resistência do ar, então eles dois vão obter a mesma aceleração. Obviamente, se tiver na mesma linha ali, na mesma altura, e eles vão tendo uma mesma velocidade inicial, então eles dois vão cair ao mesmo tempo no solo. Então essa que era uma das leis do mundo natural proposta por Galileu Galilei. Outro aí, na letra B, indique 2 dos principais motivos pelo qual ele foi julgado pelo Tribunal da Inquisição da Igreja Católica. Então olha só, Galileu defendia o uso da razão. Então ele não era aquele cara fechado assim, que tinha a mente fechada somente as coisas da igreja. Então ele partia para uma coisa mais humanista, mais razão. A proposta do heliocentrismo ia de encontro ao geocentrismo, defendido pela igreja e defendido ali por Aristóteles, já entre aspas, consolidado ali por Ptolomeu. Outro motivo pelo qual foi julgado pelo Tribunal da Inquisição foi a sua defesa ao método científico. Isso daqui é muito, muito, muito importante. O método científico adotado por Galileu Galilei, ou seja, produzir conhecimentos a partir da observação, do uso de instrumentos. Então, ao invés de aceitar os dogmas propostos pela igreja. Então isso daqui foi um marco muito grande também e foi um dos motivos dele ser julgado pelo Tribunal da Inquisição. Vamos ver então, meus heróis, as leis de Kepler. Primeiramente, a primeira
A primeira lei de Kepler, lei das órbitas. O que diz a lei das órbitas? Todos os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos. Então vamos identificar o seguinte: essa, entre aspas, circunferência meio achatada, é justamente isso, é uma elipse. Então, se tu imaginar a circunferência certinha e puxar, vou puxar aqui e vou puxar para cá. Quando eu puxo assim dos dois lados, então eu vou ter ali uma elipse. Outra coisa, quando eu puxar de um lado para o outro, ao invés de eu ter só um centro aqui, esse centro vai, entre aspas, se dividir em dois. Então vem um centro para cá e o outro centro para cá, centro entre aspas, tá bom? Por que entre aspas, fabuloso? Porque aí já não vai ser chamado de centro, vai ser chamado de foco. Então, mais uma vez, a elipse tem dois focos. A elipse é um lugar geométrico dos pontos de um plano cujas distâncias a dois pontos fixos têm soma constante. Então olha aqui o Sol, aqui o planeta, e esse planeta tem essa órbita girando em forma de elipse. Aqui é um foco F1, e aqui o foco F2. E essa distância 1 e tem entre o planeta e o Sol, e o planeta e esse outro foco aqui, a soma deles dois tem que ser sempre constante. A soma dessas duas distâncias sempre é constante. É uma coisa a se ver nessa primeira lei de Kepler. Outra coisa importante aqui é ter em mente que, segundo Kepler, as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, não circulares. E é justamente isso que é cobrado, tá bom? Nos vestibulares, nas assertivas. Outra coisa, segunda lei de Kepler, lei das áreas. O que diz aí a segunda lei de Kepler? O segmento de reta que liga um planeta a uma estrela como o Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então tá aqui, o planeta Terra, ele está indo nessa direção. Beleza. Tá girando aqui em uma órbita elíptica, tá? Agora, essa área 1 que está sendo mostrado aqui, ela tem área exatamente igual a essa daqui, ó. Mas aí como é que funciona esse negócio aí, fabuloso? Porque essa área aqui parece menor e essa área tá esticada assim, parece maior. Justamente isso, meus heróis. Outra coisa, esse tempo aqui que a Terra vai daqui até aqui é o mesmo que vai daqui até aqui, ou seja, esse tempo será igual também. Então, qual é a consequência disso daí? A consequência é que quando o planeta, eu vou melhorar aqui para ficar melhor o visual, para não ficar poluído. Então aqui, olha só o que acontece. Aqui, quando o planeta vai daqui para cá, ele tem que fazer esse tempo exatamente igual daqui. Só que, como ele anda aqui, essa parte aqui dessa área, ele tem que compensar a velocidade para ser igual a essa outra daqui, ó, para compensar essa distância aqui, essa área e esse tempo, por isso, para eles serem exatamente iguais. Só que essa compensação vai ser justamente aonde? Na velocidade. Essa compensação será na velocidade. Eu ainda não entendi, fabuloso. Olha só.
Aqui, essa velocidade, bem aqui, ó, essa velocidade aqui, ele vai bem devagar. Essa velocidade é bem pequena. Só que aqui, essa velocidade já vai ser maior. A tendência dele é ir mais rápido aqui. Entendeu? Então, para compensar, para o tempo ser igual, então essa velocidade aqui tem que ser maior, sendo que aqui a velocidade vai ser menor. Você vai entender nesse próximo aqui. Essa ali costuma ser explorada em questões teóricas. Saiba também que a velocidade do planeta será máxima onde? No ponto mais próximo ao Sol. Então a velocidade será máxima no ponto que está mais próximo. Tá vendo aqui? Isso aqui está bem mais próximo do que isso aqui. Então aqui está mais próximo. E o nome, se está próximo, o nome é periélio. Está perto do Sol. Perto, periélio. Periélio, perto do Sol. E onde está perto do Sol, a velocidade é máxima. E a velocidade vai ser mínima no ponto mais afastado. Afastado, que se chama afélio. Afastado, afélio. Afélio, afastado. E a velocidade é mínima. Aqui. No planeta Terra, no mês de janeiro, é onde está mais perto do Sol, no periélio. Olha essa distância aqui, 1,47 na 10 na 11 metros aqui. Agora, quando ele está mais afastado, veja que é a mesma ordem de grandeza, mas ele está, olha só, um pouquinho a mais. Enquanto que aqui é 1,47, no afélio é 1,52. É o mês de julho. E aqui no periélio a velocidade é máxima. E aqui no afélio a velocidade é mínima. Agora, meus heróis, não confunda. As estações do ano pouco estão relacionadas com a distância entre a Terra e o Sol. Muita gente confunde isso daí. Então, quando a gente fala de distância Terra-Sol, vai dar as estações do ano. Não. Na verdade, o eixo da Terra é inclinado em relação ao Sol. Tá? Então, as estações do ano têm a ver com a inclinação da Terra. De maneira simplificada, em algumas épocas do ano, o hemisfério sul do planeta recebe mais radiação. E como recebe mais radiação, então é marcado pelo verão. E ao norte recebe menos, então lá é inverno. Então, o que dá as estações do ano? Numa questão teórica, o que dá as estações do ano? É a inclinação da Terra. Estações do ano não está relacionada à distância Terra-Sol. Vamos fazer essa questão aqui. A figura representa a trajetória elíptica de um planeta em movimento de translação ao redor do Sol. E 4 pontos sobre essa trajetória. O ponto M, o ponto P, que é o periélio, o ponto N e o ponto A, o A de afélio. E o planeta está girando nesse sentido aqui. Outra coisa, o módulo da velocidade, ele quer, na verdade, que é o módulo da velocidade escalar desse planeta aí. Será que o módulo da velocidade, será que sempre escalar? Será que ele sempre aumenta? Sempre diminui? Tem o mesmo valor? Está aumentando? É mínimo? Qual desses daqui? Dá um pause nesse vídeo e pense um pouquinho. Voltou? Então vamos lá. Perceba que o ponto P é o periélio. Posição na qual o planeta terá maior
velocidade, beleza? Isso aqui a gente viu agora. O ponto A é o afélio, é o afastado, e vai ter menor velocidade linear, beleza? Agora, ao passar por P até chegar ao ponto A, ou seja, bem aqui, ó, bem aqui, do P até o A, ele não está diminuindo a velocidade, a aceleração tangencial é negativa, porque ele está desacelerando. Agora, de maneira contrária, ao passar por A, até o P, bem aqui, ó, aí já vai aumentar a velocidade, a aceleração vai aumentar. A aceleração é positiva, está acelerando. Então, dessa forma, no ponto M, aonde está o ponto M? Bem aqui. No ponto M, a velocidade está aumentando, olha só. Ao passo que no ponto N, de navio, a velocidade está diminuindo. Então, qual seria? Olha aqui, olha aqui. Você acertou. Está aumentando no M e diminuindo no ponto N. Agora vamos ver a terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Olha só, o quadrado do período de qualquer planeta é diretamente proporcional ao cubo do rádio médio de sua órbita. Égua, fabuloso, não entendi nada. Calma, bebê. Olha só. Vamos chamar de período a letra T. Então, período, letra T maiúsculo, é o Tzão. Raio médio, o raio médio, vamos chamar de Rzão. Agora vamos ler de novo. O quadrado do período, ou seja, Tzão ao quadrado. Tá bem aqui. Tzão ao quadrado. De qualquer planeta. Então, período, o que é o período? É o tempo que leva um corpo, uma partícula, dá uma volta completa. Então, no planeta Terra, dá uma volta completa ao redor do Sol em um período. Que período é esse? Um ano. Quantos dias? 365 dias. Quantos meses? 12. É proporcional ao cubo, ou seja, elevado à terceira. Do que? Do raio médio de sua órbita. Então, temos a órbita. Essa órbita tem um raio médio. E é justamente esse raio médio elevado à terceira. É diretamente proporcional ao período. É justamente isso que quer dizer essa equação aqui. E é justamente isso a lei dos períodos proposta por Kepler. Esta lei é explorada em questões relacionando satélites orbitando um planeta, tá bom? Então, é um satélite orbitando em um planeta, porque é mais aproximado ali numa circunferência, tá? Fica bem mais fácil entender com um exemplo. Olha só essa questão. Na obra Série da Fundação, escrita por Isaac Asimov, é descrito um universo no qual os humanos foram capazes de colonizar uma série de planetas. Contudo, após uma série de contradições, o Império Galáctico, descrito pelo autor, enfrenta um processo de queda. Suponha que dois dos planetas colonizados descrevam órbitas em torno de uma mesma estrela, e um deles tenha raio médio 9 vezes superior um do outro. Isso é importante. Então, o raio de um deles, raio médio, é 9 vezes superior ao do outro. Se o período de translação do planeta de menor órbita
equivale a 2 vezes o período de translação do planeta Terra, e isso é importante também. Então o período do planeta de menor órbita é 2 vezes o período de translação do planeta Terra, ou seja, enquanto que um dos planetas ali que tem uma menor órbita demora 2 anos. Por que 2 anos? Porque é 2 vezes o período de translação do planeta Terra em torno do Sol. Deu para entender? Então temos que o período do planeta de maior órbita é mais próximo de quantos anos? Vamos resolver agora. Agorinha eu já te falei a respeito da terceira lei de Kepler. O quadrado dos períodos é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios. Esta é a lei proposta por Kepler. Para a situação da questão, sabendo que o período de translação da Terra em torno do Sol equivale a 1 ano, então temos o seguinte: o período do planeta menor ao quadrado sobre o raio da órbita menor ao cubo, tá aqui, é diretamente proporcional ao período da órbita maior ao quadrado sobre o raio médio da órbita maior elevado ao cubo. Bom, eu te falei agora há pouco que esse período aqui é 2 vezes o da Terra, ou seja, 2 anos. Tá aqui. Então é 2 anos ao quadrado. E diz mais lá que o raio médio é 9 vezes superior ao do menor. Então tá aqui, ó. O raio maior é 9 vezes o raio médio do menor. Deu para entender agora? Ou seja, 2 ao quadrado, 4. Aí aqui 9 ao cubo. Desconsidere isso daqui porque não é 81, tá bom? Desconsidere isso daqui. É 9 elevado à terceira. Esse que é o certo. 9 elevado à terceira. Outra coisa aqui. Vamos cancelar esse raio menor aqui com esse raio menor. O que é que ficou? Ficou o período da órbita maior, que está bem aqui, é igual. Esse 9 à terceira, vou melhorar aqui. Esse 9 à terceira está dividindo, passou para cá, multiplicando com 4. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então por isso que ficou aqui, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. E isso é elevado à terceira. Então eu multiplico esse 2 com esse 3, que dá 6. Então é 3 elevado à sexta. Colocando isso dentro de uma raiz, aí a gente sabe que a raiz de 4 é 2 e a raiz de 3 à sexta é 3 à terceira. Por isso que eu já coloquei bem aqui, ó. 3 à terceira é bem mais fácil, é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. 27 vezes 2, 54. Então o período da órbita maior é o que? 54 anos. Nesse caso é a letra E, que você vai marcar aí. O surgimento do universo e sua evolução. A teoria do Big Bang é a mais aceita atualmente, na tentativa de explicar o surgimento do universo. Essa teoria diz que toda a matéria e toda a energia que compõe o universo surgiram de uma grande explosão, Big Bang. E, portanto, ainda está se expandindo. Como surgiu de uma explosão, a explosão se expande, e então, até hoje em dia, nós vimos que o universo está expandindo.
Dessa maneira, seria possível estimar a idade do universo. E essa idade é de aproximadamente 14 mil milhões de anos. Quando uma estrela muito maior que o Sol, ela cessa as suas reações e se apaga, a força gravitacional existente entre as partículas que compõem essa estrela pode fazer com que ocorra uma contração em escala tão indefinida que gera um buraco negro. Ah, fabuloso! Então quer dizer que buraco negro é uma estrela que se apagou, que cessou as suas reações? Sim, meu herói, é isso mesmo. Um buraco negro não é algo que esteja profundo. Na verdade, é uma estrela que acabou as suas reações ali. E a força gravitacional dela é tão grande, tão grande, tão grande, que nem a luz escapa. E é uma estrela que se apagou. Deu para entender? As estrelas que passam ao redor do buraco negro podem ser sugadas e se torna um buraco negro super maciço. Então não basta uma estrela se apagar e se tornar um buraco negro. Tem que ter outras estrelas que também vão ser sugadas ali, que também vão se contrair, que também vai somar com a força gravitacional daquela que se apagou anteriormente. E aquelas outras estrelas vão se tornar super massivas, gerando então um buraco negro super maciço. Toma-te, caramba! A comunidade científica acredita, em parte, que existe um buraco negro no centro da Via Láctea, chamado de Sagitário Estrela. Então é assim que a gente pronuncia, Sagitário A Estrela. Com uma ordem de grandeza 10⁷ vezes maior do que o Sol. Então é o número 10 seguido de 7 zeros. Isso é a quantidade que é maior do que o Sol. Isso aí é só buraco negro no centro da Via Láctea, só para te ter uma ideia. Quando uma estrela... isso aqui já foi. A teoria inflacionária, surgida na década de 80, é mais recente e surge como um complemento à teoria do Big Bang. Então temos a teoria do Big Bang e temos agora, recentemente, a teoria inflacionária. Acredita-se que nada existia antes da grande explosão que originou o universo, e toda a matéria estava concentrada em um ponto de dimensões infinitamente pequenas e de densidade infinitamente grande. Essa é a teoria inflacionária. Então, os movimentos do planeta Terra. A Terra descreve 2 movimentos, cujo conhecimento é válido para fins de vestibular: o de rotação, em torno do seu próprio eixo, e o de translação, em torno do Sol. Meus heróis, na verdade, não são 2. Na verdade, a Terra faz 9 movimentos. Tem desses 2 aí, rotação, translação, nutação, tem um monte de movimento aí, mas não interessa. O que vai interessar para você, a fim de Enem, é rotação e translação. Vamos ver a rotação. A Terra descreve um movimento em torno do seu próprio eixo, com um período de aproximadamente 24 horas. Esse período é o que conhecemos como dia solar e se faz em sentido anti-horário, de oeste para leste. Qual é o movimento de rotação da Terra? O movimento está no sentido anti-horário, tá bom? Então, se você pegar um globo ali, você tem que girar esse globo no sentido anti-horário. É esse sentido que a Terra gira, no sentido oeste para leste. E é por isso que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Então,
É justamente isso daí. E a sucessão de dias e noites é função desse movimento. Então temos a rotação. A rotação tem como consequência o que? Dias e noites. Translação. Translação. A Terra também gira em torno do Sol. E o movimento conhecido como translação. E também é no sentido oeste para leste. Também no sentido oeste para leste. Essa trajetória, como já vimos, possui um formato elíptico e período de 365 dias, 5 horas, 49 minutos, 2 segundos. Eita, fabuloso! É tudo isso? É. Esse excedente, além dos 365 dias, então é mais do que 365 dias, entendeu? É o responsável pelo ano bissexto. Ah, Fábio Jorge, então o ano bissexto é aquele dia a mais de 4 em 4 anos? Sim. Por que esse dia a mais? Porque a Terra faz um período de 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 2 segundos. Então, de ano em ano, esse excedente aí vai aumentando até chegar ao quê? Em 24 horas, vai se somando. E isso acontece de 4 em 4 anos, fazendo com que o mês de fevereiro tenha 29 dias. Existem outras correções de tempo que são irrelevantes para fim de vestibular. Dica do fabuloso. Isso daqui tu tem que decorar. Assuma que um ano equivale a 365 dias. Ah, fabuloso, isso é fácil. Só que tu tem que decorar o seguinte também. 3 vezes 2 na 10 na sétima segundos. Então, se você quer ganhar tempo ali naquela questão lá do vestibular, na questão do Enem, tu tem que saber que é 3,2 vezes 10 na sétima segundos. Tá legal? Um ano tem quantos segundos? Ah, fabuloso, é difícil. É difícil não, é 3,2 vezes 10 na sétima segundos. Vamos fazer essa questão aqui. A Terra plana. A Terra não é plana. E nem em formato de uma esfera perfeita. Ela é, na verdade, um geóide. Esse volume geométrico é concebido idealmente como a forma do nosso planeta e decorre do achatamento existente, sobretudo nos polos. Para efeito de simplificação, vamos considerar que a Terra seja formada no Equador por uma circunferência de raio 6,40 vezes 10 na terceira quilômetros. Aproximando π para 3, qual o módulo da velocidade em metros por segundo, isso é importante saber, que um ponto a 0 grau de latitude se desloca em função exclusivamente do movimento de rotação terrestre. Então 0 graus de latitude ali no Equador. E aqui ele quer a resposta todas em metros por segundo. Bom, aqui como ele já disse que está em quilômetros, então não precisa converter nada, pelo menos aqui. Opa, como aqui está em quilômetros, preciso sim fazer alguma conversão que a gente vai ver daqui para frente. Por quê? Porque ele quer em metro por segundo. Então tem que converter isso daí. Um ponto no Equador executa movimento circular uniforme. De período igual a 24 horas. E o raio aqui é aquele raio que ele deu. 6,4 vezes 10 na terceira quilômetros. Então a velocidade escalar se relaciona com a angular da seguinte forma. Esse V aqui é a velocidade linear.
E esse ômega aqui é a velocidade angular. E o R é o raio. Então olha só como é que vai ficar. Essa velocidade linear fica... O ômega, que é a velocidade angular, é 2π sobre T. 2π sobre Tzão. Vezes R. Onde eu vejo isso daqui, fabuloso? Lá na aula de movimento circular uniforme. Então, se você ainda não viu, dê uma revisão lá que você vai achar essa expressão. Mas, veja só, não é uma volta completa? Se é uma volta completa, se for meia volta, se for daqui para cá, é π. Se for daqui para cá, mais um π. Então, π com π, 2π. Por isso que aparece esse 2π bem aqui. Outra coisa, sobre o período. Continuando, vamos substituir. O π, ele disse lá na questão, é 3. O período, ele não quer em segundo? Pois é. Então é 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Você também poderia colocar aqui aquela expressão 3,2 vezes 10 na sétima. Também poderia colocar, ao invés de colocar todos esses números, você só colocaria o 3,2 vezes 10 na sétima, já tabelado. Então, resolvendo aqui, fazendo toda essa matemática, essa velocidade linear em módulo, que é exatamente o que ele quer, ó, o módulo da velocidade é de 444 metros por segundo. Nesse caso aqui, a letra D. O próximo vídeo já vai ser sobre a lei da gravitação de Newton. Até mais, meus heróis!